Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre o gênero narrativo conto e de como ele se estrutura. Lembrando que conto faz parte, né, de uma tipologia narrativa, justamente porque a função desse texto, o objetivo desse texto é narrar, ou seja, contar uma história. Mas uma das características do conto é que eles são narrativas mais concentradas, né, narrativas mais breves, geralmente narrativas curtas, em que, com a intenção de proporcionar um impacto no leitor, o contista, ele vai visar apenas o que é essencial para criar esse efeito. Por isso que o conto é mais conciso, né? Ele é menor na sua textura, digamos assim. Normalmente, esse gênero textual traz um único tema central, sem apresentar tramas paralelas. Por exemplo, é diferente de uma novela, de um romance, né, de um livro, de um filme até mesmo, em que nós temos uma história principal, mas nós temos várias tramas que envolvem outros personagens paralelamente a essa história. No conto, não. No conto, nós teremos apenas uma trama. E como é que se estrutura um conto? Não é muito diferente dos demais gêneros que se constituem como gêneros narrativos. Nós vamos ter uma situação inicial. O que é essa situação inicial? Ela é realmente ali no início do conto, né? Em que nós vamos ter uma apresentação dos personagens, do tempo, do espaço, né? Ou seja, quem está envolvido na história, em que época ou não, em que momento ocorre, onde que ocorre essa história. Ele é um momento ali mais descritivo, nós não vamos ter ações nessa parte do conto. Até surgir um conflito, uma complicação. Aí sim é a parte do enredo em que algo vai desestabilizar a situação inicial. É a partir desse conflito que nós vamos ter o enredo. E neste enredo nós vamos ter um momento também de maior tensão na história que a gente chama de clímax. Geralmente ocorre ali um pouco antes do desfecho. E o que é o desfecho? É a apresentação de uma solução para aquele conflito lá que surgiu no início da história. Então, o que é o enredo? O enredo vai ser justamente o conjunto de ações encadeadas por um nexo de causa e efeito. A partir do momento que nós temos um conflito, uma complicação, vai surgir uma série de ações. Essas ações vão ter sempre uma relação de causa e efeito, causa e consequência, até se chegar naquela resolução, né, do conflito, na solução da complicação que tinha surgido no início. Bom, se nós então vamos pegar como exemplo o texto, o conto Retrato Oval de Edgar Allan Poe. Como é que a gente analisa a sua estrutura? Nós vamos ter, na parte da descrição, né, em relação ao espaço, logo na situação inicial, se fala que é um castelo, aparentemente recém-abandonado, suntuoso, né, com coisas, com materiais riquíssimos, né, com uma estrutura riquíssima, mas melancólico também. E isso é bem característico, é uma descrição de um ambiente característico de um conto de mistério, de suspense, com muitos retratos pendurados, né, que vai ser ali a partir de um retrato que nós vamos ter o conflito. Ficava nos tais Alpes Apeninos. Na situação inicial, nós vamos ter a apresentação dos personagens, que é um criado, e um narrador personagem, que ali pode ser um homem rico, pode ser um cavaleiro, né, que aparece ferido. E depois, durante o enredo, nós vamos ter, na segunda história, a moça do retrato e o pintor. Já o tempo, enquanto nós estamos na primeira narrativa, na primeira história, nós vamos ter um tempo físico. Quando é que ocorre essa história? Numa noite. Né? Não se diz a época, não se diz o tempo, a gente sabe que provavelmente uma época, né, mais medieval, né, por causa do castelo, que ainda, né, um castelo que estava inteiro, né, abandonado, mas inteiro, enfim. E um tempo psicológico que ele vai surgir no momento em que esse narrador personagem começa a contar a história da jovem do retrato. Por que ele é psicológico e não cronológico? Porque esse
relato, ele se dá naquele momento ali que o personagem está lendo a história, mas ele é relativo ao passado, né? A história que já aconteceu anteriormente. Bom, dando continuidade, agora fazendo a bipartição das histórias ali, na primeira, nós podemos considerar que o conflito é justamente o efeito que a pintura da jovem produz, que é como se fosse uma sombra viva dela, né? Ela aparece para o narrador personagem como uma sombra viva. Já no segundo, na segunda história, quando é que começa o conflito? Quando o pintor resolve retratar a sua esposa, né? Fazer a pintura de sua esposa. Tanto é que o narrador ele diz: terrível coisa foi para a dama ouvir o pintor exteriorizar o desejo de pintar também a sua jovem esposa, porque ela não queria ser pintada. Mesmo assim, ela se submete a isso. O clímax na primeira história vai aparecer ali quando ele se dá conta, né, do que causou o efeito daquele retrato, né, daquela expressão vital do retrato, né, em que ele estremece, ele acaba ficando amedrontado com aquilo tudo. E na segunda história é no momento então que o pintor já está nos seus últimos retoques e ele percebe que terminou ali o seu trabalho. Ali se cria uma tensão para saber, né, se a esposa vai gostar do retrato, né? A gente não sabe até então que ela já não está mais viva. O desfecho da primeira história é quando o narrador, personagem, ele vai voltar para o seu leito e ele vai então ler a história da jovem, né? Esse é o desfecho para aquele conflito ali, né? Da percepção de que se essa jovem estava viva ali naquele quarto. E na segunda história, após o pintor, né, ter enlouquecido, né, com aquela pintura, ficar tanto tempo para terminar aquela pintura, ele vai perceber então finalmente que a sua esposa está morta. Então, se nós formos analisar, né, um pouco sobre esse conto de uma forma geral, a gente pode dizer que o conto é constituído de duas sequências narrativas que são ligadas entre si pela modalidade do encaixe, ou seja, a segunda história ela vem para explicar o conflito ali que surge na primeira história, né? Nós vamos ter um narrador em que ele é um narrador personagem, né? Ele é um narrador ali, central da história, e na segunda nós vamos ter um narrador observador, porque daí agora já é alguém que está contando a história, que narra a história dessa esposa, dessa, né, jovem dama que é retratada como de uma beleza ínfima, né? E por último, como análise, nós podemos perceber o quê? Que a análise central do conto do Edgar Allan Poe é falar justamente sobre o indivíduo que é obcecado com o ideal. Ele deixa de agir baseado na razão, acaba se tornando egocêntrico e irreverente, porque ele não percebe que a sua esposa está ali definhando, está cansada. E ele, em busca do seu objetivo, ele chega até a loucura, né, de submeter a esposa a um sacrifício extremo que a leva à morte. Em contrapartida, nós vamos ter justamente o retrato de uma jovem que nutria um amor romântico por esse artista e que, por nutrir esse amor, ela acaba se submetendo, né, se alienando àquela situação, né, que a leva à morte. Então, se você gostou desse conto, continue lendo, né, os contos de Edgar Allan Poe, são todos eles que seguem essa linha do gênero do mistério, né, do conto mistério, do conto suspense. E também se inscrevam lá no meu canal, Prof. Lisandra Glimene Bonotto. Até mais!